Olá, estamos juntos para mais uma consulta no seu Diga Doutor. O tema desta semana é cardiologia, mais concretamente a estenose aórtica, uma doença que afeta 1 em cada 15 portugueses com mais de 80 anos. Para nos explicar tudo sobre sinais de alerta, diagnóstico e tratamento, temos connosco o meu amigo, professor Vítor Gil, cardiologista, coordenador da Unidade Cardiovascular do Hospital dos Lusíadas. Obrigado por ter vindo. Faz favor. Professor Vítor Gil, muito obrigado por ter aceito vir aqui a este humilde consultório. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar, como eu gosto de dizer sempre, pelo início. O que é a estenose aórtica e que cirurgia é esta, TAVI? O nosso coração é uma bomba hidráulica que vai empurrar o sangue para ele circular pelo corpo, para levar o oxigênio e os nutrientes aos tecidos. E quando o coração contrai, o sangue é injetado pela aorta, que é um grande vaso que sai do coração, e entre o ventrículo esquerdo e a aorta existe uma válvula que está lá para não deixar que o sangue volte para trás outra vez quando o coração dilata. Ora, essa válvula aórtica é sede de doenças que podem ser congénitas, há pessoas que nascem com doenças congénitas da válvula aórtica, pode adoecer em consequência de doenças reumáticas, como por exemplo a febre reumática, que afetava muita gente antigamente, hoje em dia menos, mas que por exemplo em países africanos ainda afeta muita gente, e que geralmente afeta a válvula mitral e a válvula aórtica, ou pode ficar doente por doenças degenerativas, por envelhecimento progressivo, que no caso da válvula aórtica, a válvula começa a ficar calcificada, começa a ficar rígida, começa a criar obstrução à saída do sangue do coração e, por outro lado, como está deformada devido a estar calcificada, também não fecha completamente bem e muitas vezes há uma estenose, portanto um aperto, uma dificuldade na saída do sangue, e há também uma regurgitação, portanto o sangue passa outra vez para o ventrículo. Através dos folhetos que exatamente, estão incompetentes. a válvula está rígida. E portanto chega a uma altura que isso começa a comprometer a sintomatologia, a qualidade de vida das pessoas. E já agora quais são os sintomas cardinais? O primeiro sintoma é o cansaço, portanto é um cansaço progressivo, que depois numa fase mais evoluída pode dar mesmo falta de ar, dificuldade em respirar, mas há outros sintomas, por exemplo, a síncope. A pessoa pode, na sequência de um esforço, desmaiar, porque não chega sangue suficiente para chegar à cabeça e, portanto, a pessoa desmaia. E depois, no meio destas situações, uma muito temível e que pode acontecer em pessoas que têm relativamente poucos sintomas, que é algum risco de morte súbita. Portanto, a estenose aórtica pode evoluir para sintomas progressivos, como estes de cansaço e falta de ar, pode evoluir para síncopes, mas também há pessoas que não têm sequer tempo de depois se queixar porque têm morte súbita. São estas as manifestações habituais. Nós sabemos que a principal das causas desta perturbação, destes defeitos e desta destruição e da incompetência desta válvula, o mais comum será mesmo a idade. Os outros serão mais raros. E por outro lado, sabemos também que são as pessoas mais idosas que vão acabar por ter estes sintomas. E como nós bem sabemos, muitas vezes, mesmo nós, na nossa classe médica, e os meus colegas da Medicina Geral e Familiar, poderemos não valorizar pela idade os sintomas e pensamos que o cansaço será sempre da idade. E é isso que queremos desmistificar aqui hoje também. Está num ponto extremamente importante. Pelo seguinte, porque quando as pessoas começam a envelhecer, e esse conceito de envelhecimento, o que é um velho, é um bocado complicado, porque, sei lá, quando comecei a carreira, se calhar um velho tinha 70 anos e eu agora que já vou começar lá a chegar, não quero que o velho tenha 70 anos, nem pensar nisso. 80, bom, há muitas pessoas com 80 anos que fazem uma vida absolutamente normal e absolutamente lúcidas. E de hoje em dia já se começa a pensar nas pessoas com 90 anos, porque continuam a ter qualidade de vida e é isso que é importante. E, de facto, muitas vezes, quando a pessoa se começa a cansar, bom, cansa-se porque é velho. Bom, claro, com certeza, as pessoas não vão ter a mesma vitalidade que tinham aos 30, ou 40 ou 50 anos de idade. Mas atenção que muitas vezes, na idade avançada, existem causas que contribuem para o cansaço e que são tratáveis. Vou falar de várias. A pessoa pode estar cansada por ter uma anemia. Ou a pessoa pode estar cansado porque, por exemplo, a tiroide não funciona bem. Ou porque tem deficiências de determinadas vitaminas. E de hoje em dia fala-se muito dessas coisas. Ou pode estar cansado porque tem uma doença degenerativa, nomeadamente a válvula aórtica, e que no passado, bom, paciência, a pessoa tem a doença degenerativa, mas como o risco era muito alto não se fazia nada, mas de hoje em dia, em que de facto se desenvolveram alternativas terapêuticas
com intervenções que conseguem operar pessoas em risco muito mais elevado, então tem que se considerar a possibilidade de tratar. Se não existem outras situações que condicionem o prognóstico, imagine, por exemplo, que uma pessoa tem um cancro e que não se espera que dure mais que 6 meses a 1 ano. Bom, então aí, claro, paciência e, enfim, aí tem que ser os cuidados paliativos e a atitude da pessoa de uma certa resignação e não mais. Mas, se a pessoa não tem nada que condicione o seu prognóstico, ponha em causa a sua sobrevivência durante um período de tempo razoável, por que não tratar as situações que são tratáveis? E é aí que aparecem estas alternativas terapêuticas. Vamos só resumir outra vez lá para casa, que não quero mais, então, quais são os sinais de alerta? Já aqui os dissemos, a falta de ar. A falta de ar, um cansaço de aparecimento progressivo. Que atenção, que o cansaço de aparecimento progressivo pode também ser o equivalente de angina de peito. A angina de peito é uma situação associada a entupimento das artérias coronárias que levam o sangue ao próprio músculo cardíaco e que em idades mais jovens são mesmo dores no peito, é a chamada dor anginosa, uma dor no meio do peito, irradiada à mandíbula ou aos braços. Mas nas pessoas com idade mais avançada, a dor no peito não é geralmente o sintoma mais frequente. O sintoma mais frequente é o cansaço, um cansaço inapropriado. A pessoa andava muito bem e de repente começa a sentir-se muito cansado. Ou mesmo a falta de ar. Esses são os sintomas mais frequentes da angina de peito no idoso. E, portanto, compete-nos a nós, médicos, tentar perceber se aquilo é uma coisa absolutamente normal ou se não é uma coisa normal e, às vezes, por trás dessa sintomatologia, encontram-se coisas como uma angina ou como uma estenose aórtica. E é aí que vamos pegar agora e, chegando a essa estenose aórtica moderada a grave, vamos ter e chegamos à indicação cirúrgica, nomeadamente a técnica mais moderna, mais recente, e é sobre essa técnica que nos vamos centrar aqui. Explico de forma, para já, muito resumida e simples. Eu acho que é fácil entender. Até há pouco tempo, a única alternativa que havia para tratar estes apertos de válvula aórtica, tem que ter a noção que não há comprimidos que desfaçam esse aperto. Eu penso que vocês mostrarão, ou já terão mostrado, imagens de válvulas degeneradas. Já é fácil entender que não há nenhum comprimido que chegue ali e limpe aquilo, não há. Embora, na origem do desenvolvimento do processo que leva à estenose aórtica, há coisas parecidas com o que se passa na aterosclerose e o colesterol parece ter um papel também. Mas isto, anos mais cedo. Agora, quando a estenose aórtica está declarada, a única maneira de poder tratar é substituir aquela válvula por outra válvula. Isso só era possível fazer através de cirurgia convencional, abrindo o peito da pessoa, ligando o coração, ou melhor, ligando a circulação extracorporal, portanto, durante um período de tempo, a circulação passa por uma máquina e substituindo então a válvula por uma válvula mecânica, portanto, com constituintes mecânicos, metálicos e de outros materiais, ou então por uma válvula biológica, que é uma válvula que é preparada a partir de tecidos de animais, geralmente de porco ou tecidos bovinos. Então, em doentes com risco muito elevado, às tantas, a indicação existia, portanto, sim senhor, aquela válvula estava doente e teria que ser substituída, mas o risco operatório era tão elevado que deixava-se a pessoa abandonada à sua sorte. Portanto, a equipa cirúrgica dizia, bem, não, o risco é proibitivo. Não se vai fazer uma cirurgia havendo uma alta probabilidade da pessoa não sobreviver a essa cirurgia. Tem que haver um risco razoável. Exatamente, tem que haver uma probabilidade razoável de sucesso para se avançar com isso. Bom, e é aí que realmente se começaram a imaginar técnicas terapêuticas alternativas, usando um pouco aquela experiência que já havia da intervenção nas coronárias através de catéteres. Também antes dos cateterismos terapêuticos, a única maneira de tratar as coronárias, enfim, mecanicamente, era com os bypasses cirúrgicos. Até que depois um senhor suíço, Grundzig, pensou que com um catéter que pudesse entrar dentro da coronária e atravessar a obstrução, com um balão abria a obstrução e depois disso começaram a colocar-se umas malhazinhas metálicas, os stents, que não deixam as obstruções fechar. Já falámos, já fizemos um tema aqui no Diga Mas então, partindo dessas ideias, alguém se lembrou que se pegasse numa válvula feita de tecidos biológicos, a encolhesse, a montasse num dispositivo que pudesse ser introduzido através das artérias femoral por catéter, por dentro da válvula doente, abria a outra válvula, ela expandia e com isso conseguiria tratar as estenose aórtica. Fizeram umas experiências iniciais em animais de experiência, os resultados foram animadores e começou-se a fazer em seres humanos com um resultado extraordinariamente bom, podendo, primeiro, começar a tratar pessoas
que não tinham possibilidade cirúrgica pelo risco e os com resultados idades muito avançadas também. Com idades avançadas, quer dizer, o risco cardiovascular, o risco de uma cirurgia tem uma quantidade de fatores, há tabelas que permitem calcular o risco e naturalmente a idade é o mais importante de todos esses fatores. E portanto, a pouco e pouco foram-se desbravando novas fronteiras. E eu penso que vocês foram testemunhas de uma TAVI que foi feita na semana passada. TAVI já agora significa Transaortic, é uma coisa feita, transcatheter, pronto, aortic valve intervention, ou seja, é uma intervenção aórtica feita através de um catéter, pronto. E foram testemunhas de uma senhora com mais de 90 anos que foi tratada no meu serviço do Hospital de Lusíadas na semana passada. Sim. Chegou a hora de ver a cirurgia de implante percutâneo da válvula aórtica a que fomos assistir. Estamos aqui hoje com o professor Batista. Viemos assistir a uma TAVI, a uma cirurgia percutânea valvular. Então a TAVI é um procedimento relativamente novo, que apareceu nos últimos 10 anos, em que se coloca uma prótese aórtica, portanto dentro de um stent vai uma válvula aórtica e que é colocada por via percutânea, ou seja, sem necessidade de abrir o peito, é normalmente colocada por via femoral, portanto uma picada semelhante ao que se faz num cateterismo e que tem a grande vantagem de ser uma coisa minimamente invasiva. Estamos aqui com o Dr. Ângelo Nobre e não quisemos deixar de ouvir a opinião do cirurgião cardiotorácico em relação a este processo, a esta TAVI. O que é que nos podia dizer a sua perspectiva em relação a esta cirurgia? A TAVI foi uma enorme evolução, quer para a cardiologia, quer para a cirurgia cardíaca. É uma técnica que deve ser partilhada por cirurgiões e cardiologistas de intervenção. Há, aliás, acessos para implantar a válvula que são única e exclusivamente feitos por cirurgiões, outros são feitos por cardiologistas e por nós. Permitiu-nos tratar mais doentes. Em idades mais avançadas. Em idades mais avançadas, com um risco cirúrgico maior, doentes que nós sabíamos que iam ter pós-operatórios muito complicados, que iam ter períodos de recuperação pós-operatória muito prolongados e com uma qualidade de vida muito má. Esta técnica vem-nos ajudar a operar mais estes doentes com menos risco, com estadias hospitalares mais curtas e com uma recuperação muito mais rápida. Bem, eu queria começar por agradecer à unidade no seu todo, porque a equipa foi muito bem recebida por todos e queria destacar aqui este caráter multidisciplinar, que as pessoas que estão a ver a reportagem podem não ter essa noção. Nós e vocês falam numa hard team, ou seja, numa equipa multidisciplinar, constitui um cardiologista, um radiologista, um cirurgião cardiotorácico, neste caso o professor Batista da cardiologia e o Dr. Ângelo Nobre da cirurgia cardiotorácica. É aqui uma equipa grande, multidisciplinar e foi fantástico vê-la trabalhar. Queria perguntar-lhe então as indicações cirúrgicas para a TAVI e quem é que pode beneficiar. Primeiro não tenho que agradecer, porque nós também ficamos agradecidos pelo facto de divulgar uma coisa e não é ficar agradecidos por nós, ficamos agradecidos porque alguns doentes, depois de verem este programa, ou alguns médicos que seguem os doentes, podem pensar, bem, isto se calhar aplica-se a este doente. E se houver mais pessoas tratadas, pessoas com mais qualidade de vida e que sobrevivam mais tempo, é essa a nossa satisfação. Portanto, estamos quites. Como nós falávamos há pouco antes da gravação, antigamente alguns médicos de família sabiam fazer o diagnóstico, recebíamos o exame de uma estenose até grave, só que pensávamos, bom, esta pessoa já tem 90 anos ou 91 anos, esta senhora que fez o procedimento tinha 93 anos e era bastante autónoma, e são estas pessoas que também podem beneficiar. É exatamente isso, eu acho que a idade não é uma coisa de bilhete de identidade. A idade tem que ver, para já, o que a pessoa sente e pensa perante a vida, como é que quer estar na vida, quer viver mais tempo, quer viver com qualidade de vida, tem autonomia, não tem nenhuma outra doença que comprometa o prognóstico a curto prazo. Então pronto, Deus sabe quantos anos é que cada um de nós vive. Não somos nós agora que nos armamos em pequenos deuses a terminar isso. Se realmente tudo parece indicar que a pessoa vai sobreviver mais algum tempo, vamos lhe dar qualidade de vida. Mesmo que fosse só pela qualidade de vida, valia a pena. E, portanto, a indicação para TAVI começou por ser, como falámos há bocadinho,
das pessoas que tinham um risco cirúrgico muito elevado. Portanto, pessoas recusadas para a cirurgia convencional devido ao risco. Depois começou-se a perceber, de facto, que os resultados eram muito bons enfim, começaram-se a estender as indicações. E houve um grande estudo de comparação dos resultados da cirurgia convencional com os resultados da TAVI, quer em doentes de alto risco, com resultados favoráveis para a TAVI, quer já de doentes com médio risco. Eu diria que o grupo que está um bocadinho de fora, e que é o grupo para o qual existe ainda hoje uma indicação para cirurgia convencional, abrir o peito e tal, são os indivíduos relativamente jovens e os indivíduos com risco baixo. Porquê? Porque a cirurgia convencional, que também progrediu muito, tem resultados extraordinariamente bons. Segui, e tenho seguido ao longo da vida, dezenas de doentes com profissões violentas que tiveram que abandonar. Estou a falar de trabalhadores rurais, de pescadores, de pessoas com profissões violentas e que, uma vez operados, retomaram a sua profissão. Portanto, a cirurgia convencional é extraordinariamente boa. Claro que o problema das TAVIs é nós não sabermos ainda qual é a duração do enxerto, da prótese. Não sabemos ainda qual é a duração da prótese. Porquê? Porque começaram a ser postas próteses há relativamente poucos anos. O que sabemos é que as primeiras que foram postas ainda estão a funcionar bem. Portanto, estamos a falar de meia dúzia a 10 anos. À medida que o tempo passa, vamos ganhando mais confiança. Mas como são materiais biológicos, não terão uma duração ilimitada. Deverão ter uma duração parecida àquela que têm as próteses biológicas. Devem ver as próteses biológicas atualmente andam por volta dos 10, 15 anos. Portanto, uma pessoa muito jovem que necessita de pôr uma prótese mecânica e essas são colocadas por cirurgia convencional. Baixo risco, não há ainda estudos que comparem. Pessoas que se preveja que vão ter uma vida muito longa ainda também não têm indicação para TAVI. Portanto, em princípio, essas são as pessoas para cirurgia convencional, que é uma excelente técnica. Eu tenho algum receio de, ao divulgar-se esta ideia da TAVI, que se fica a pensar a cirurgia convencional é uma coisa terrível, perigosíssima. Nem pensem nisso. É uma técnica seguríssima, é uma técnica de que há imensa experiência e quem tenha que ser operado por cirurgia convencional está seguramente muito bem. Mas, como as decisões são discutidas em hard team, pronto, nos casos de dúvidas, é da discussão entre a tal equipa multidisciplinar que depois toma a decisão que acreditamos que seja a mais adequada para o doente. Queria só agora que nos explicasse ou descrevesse um bocadinho a técnica cirúrgica em si, porque a seguir vamos ter acesso a um vídeo demonstrativo. Então, de forma muito simples. Relativamente à TAVI. Exatamente. Pronto, em primeiro lugar, é necessário encontrar um acesso. Geralmente o acesso são as artérias femorais, nas pernas. Pode-se fazer com uma picada simples ou às vezes é necessário abrir um bocadinho a pele e fazer um desbridamento da artéria para introduzir mais facilmente. Mas pode haver outros acessos. Podem-se utilizar outras artérias, como a subclávia, mas é raro. E até pode haver um acesso que tem que ser feito pela cirurgia, mas na prática é uma implantação também de uma prótese dentro da válvula nativa, que é no ápex do coração. Há uma via transapical que é aplicada, por exemplo, quando há aortas extremamente doentes. Quando as aortas são extremamente doentes, é complicado manipular os catéteres dentro dessas aortas e não há acessos, mas essa via pode ser utilizada. Mas geralmente é por aí. Pronto, através daí utiliza-se então um fio condutor, que vai permitir guiar depois um catéter que leva a tal prótese montada dentro de um stent. Uma vez colocada em posição, umas são autoexpansíveis, portanto sozinhas abrem, outras são depois expandidas com um balão que as deixa no sítio, no local. E pronto, e a prótese expande, acompanhando essa expansão do stent que está à volta, fica em posição e está feito o procedimento. Seja uma cirurgia também que o pós-operatório será rápido. Bem melhor que a cirurgia convencional. Terceiro dia as pessoas vão para casa habitualmente. Claro que às vezes surgem outros pequenos problemas, ou às vezes as pessoas já estão muito doentes. Por exemplo, as pessoas podem estar com insuficiência cardíaca grave antes do tratamento. E atenção, quando às vezes se pergunta se há tratamentos para insuficiência cardíaca cirúrgicos, bem, este é um deles. Claro. Se a causa da insuficiência cardíaca, uma estenose aórtica grave, naturalmente que isso pode tratar a insuficiência cardíaca. Agora, a recuperação não é estalar o dedo. A recuperação pode demorar mais uns dias, porque às vezes existem outras complicações. Pode haver, os rins podem não estar a funcionar bem, pronto, e portanto há necessidade de um reequilíbrio. Portanto, dentro dessa tal equipa multidisciplinar,
há aqui um componente essencial, que são os cuidados intensivos a seguir. Portanto, esta equipa, dentro da sala, como viu, estão para aí 10 pessoas, é uma multidão. Cada qual são formiguinhas, cada qual com a sua tarefa. Há o ecocardiografista, portanto, o médico que faz os ecocardiogramas, é uma peça essencial, porque está permanentemente a dar indicações de como as coisas estão, aos técnicos de radiologia, aos enfermeiros, ao cirurgião cardíaco dentro da sala. Há um cirurgião cardíaco dentro da sala e estão as coisas preparadas para entrar em cirurgia cardíaca se alguma coisa correr mal. Portanto, isto é feito também com muita rede. E estão os técnicos de cirurgia cardíaca, com a tal máquina de circulação extracorporal, está tudo preparado para entrar em cirurgia convencional. Graças a Deus, na experiência que temos no grupo que dirijo, ainda não aconteceu. Mas pode acontecer, e se acontecer, as pessoas também têm que saber que é seguro. Claro que será uma cirurgia numa situação de risco elevado e, portanto, naturalmente, que os resultados também são, previsivelmente, resultados mais delicados. Mas está tudo preparado para isso. Vamos ver agora a próxima reportagem. O Sr. Romeu é um exemplo de sucesso de uma cirurgia de substituição desta válvula aórtica, pois viu a sua qualidade de vida aumentada e melhorou substancialmente a sua saúde. Vamos conhecer esta história. Há 15 anos senti-me mal e procurei um médico, foi o professor Vítor Gelo. Mandou fazer vários exames e chegou à conclusão que havia qualquer coisa que de facto angina de peito. Mandou fazer um cateterismo. A partir daí senti-me bem, nunca mais tive problemas. Em 2014, uma corrida que eu mandei, derivada, estava a chuviscar, senti uma dor no peito e uma falta de ar. Procurei o Dr. Vítor Gelo, que eu não sabia que estava aqui no Hospital de Lusíadas, vim logo contatá-lo, fez vários exames. Depois desses exames, detectou que era necessário a colocação de uma válvula. Preparou-me, explicaram como é que era feito. Eu confesso, fui operado no dia 8 de 7 de 2014. Logo no dia a seguir, parecia que não tinha nada. Senti-me bem, estava no recobro, mandaram-me para a enfermaria. Na sexta-feira, sábado e domingo estava, porque era o fim de semana, e segunda-feira deram-me alta. E até hoje, felizmente, sinto-me lindamente e de 6 em 6 meses faço exames. Eu mando sempre fazer os exames para verificar, e agora o último exame que eu fiz foi há 15 dias, diz que está tudo normal, tudo na mesma, como foi há 6 meses atrás. Lembrei-me agora de uma piada que nós, na faculdade, desde a faculdade que se comenta quando nós passamos pela cirurgia, que é qual é a diferença entre Deus e um cirurgião? É que um cirurgião não pensa que é Deus. Então, nós brincamos muito com este poder e, de facto, ao vermos estas reportagens, não é? É muito gratificante tratar alguém com 83 anos, não é? Muito gratificante. Que tem esta abordagem, tem esta perspectiva de como melhorou a sua qualidade de vida. Queria que começasse por comentar esta situação do Sr. Romeu. Este senhor, conheço muito bem, já há muitos anos. Este senhor há aqui uma coisa que tem que ser destacada, é que ele teve a coragem de ser o segundo doente a ser tratado com esta técnica no nosso grupo. É preciso coragem também por parte dos doentes, coragem e confiança. E essa coragem, essa confiança estabelece-se neste caldo morno, que é a relação médico-doente. E a partir do momento que se confia, e todos nós nos sentimos até mais estimulados a avançar. Mas depois é muito gratificante, de facto. Este senhor tem uma idade já avançada, não parece? Não. Tem uma idade já avançada, mas tem uma qualidade de vida perfeita, quer dizer, e portanto, o que lhe for acontecer no futuro não vai ser condicionado pelo coração. Irá ter outras coisas, mas a doença cardíaca já o teria levado. Ora, eu acho que isto é uma mensagem, eu acho que isto fala mais do que muitas palavras. São alternativas terapêuticas possíveis, são alternativas terapêuticas de que já vai havendo bastante experiência em hospitais públicos e hospitais privados. Em Lisboa há 3 hospitais públicos a executar esta técnica.
Santa Cruz, Santa Maria, Santa Marta. Os hospitais privados, no nosso grupo, já temos dezenas de intervenções e, felizmente, com resultados muito bons. E pelo país fora, nos grandes centros em que se faz cardiologia de intervenção de ponta, esta técnica está disponível. Claro que é uma técnica nova, claro que os materiais são caros, a prótese é muito cara, naturalmente que não é para toda a gente, por razões até também económicas, mas eu acho que isto vai fazendo o seu caminho, porque os próprios fabricantes, à medida que a técnica se vai desenvolvendo, se em vez de venderem 10 próteses, venderem 100, naturalmente que os preços tenderão a baixar no futuro. Assim com tudo. Acontece com tudo, naturalmente. Qualquer cirurgião se lembra das primeiras laparoscopias em que se fizeram, que era uma técnica que parecia do futuro, robótica, em que os braços também, material cirúrgico, e hoje em dia é banal. Não é? Sim. Queria também aproveitar a reportagem do Sr. Romeu para falarmos aqui um bocadinho de diagnóstico, ainda não falámos muito. Obviamente nós sabemos que na base deste diagnóstico está sempre uma boa história clínica e uma boa relação médico-doente. Mas para além dessa história clínica e dos sintomas, quais são os exames para diagnosticar estas doenças e qual é depois, a nível de follow-up também, o procedimento habitual a seguir esta TAVI? Olha, em primeiro lugar, a estenose aórtica é uma doença que muitas vezes consegue diagnosticar a cabeceira do doente através de um procedimento muito antigo, mas que continua completamente útil, que é a auscultação. E a auscultação dos doentes não pode ser uma prática que se pense que é do passado, não pode ser abandonada, tem que ser executada. É claro que a auscultação, por si só, não nos permite quantificar o grau de gravidade, não é possível, mas permite-nos ficar com uma ideia, a pessoa cansa-se, tem um sopro, provável um sopro, que não é só, atenção, não se fica a pensar que todas as pessoas que têm sopros têm estenoses aórticas. Claro. Portanto, há sopros que não têm nada a ver com a estenose aórtica, são devidas a outras coisas. O sopro é uma coisa que se ouve, como sabe, mas as pessoas não sabem. Agora, a partir daí, orienta-se geralmente a pessoa para fazer um exame que é o grande exame que nos permite confirmar o diagnóstico e estabelecer a gravidade, através da medição de determinados parâmetros que nos dão a gravidade, que é o ecocardiograma. O ecocardiograma, com um complemento que é o Doppler, permite ver o estado da válvula, o grau de calcificação, da abertura ou não da válvula, e depois permite quantificar o grau de aperto que a válvula está a provocar à circulação e até medir a área da válvula. E, portanto, o ecocardiograma é um exame absolutamente fundamental. É considerado o gold standard, fundamental para a avaliação destas doenças. Mas também depois, calculo que depois, muitas vezes, para a avaliação, vocês beneficiam de ter, por exemplo, o TAC. Sim, depois. Mas isto já é depois da pessoa ser referenciada e ser proposta para fazer um procedimento destes, depois há mais exames, nomeadamente a TAC, porque a TAC vai permitir fazer uma série de medições que têm a ver com aspectos técnicos, da colocação, e a TAC também vai permitir ver outra coisa, que é o estado da aorta, e isso é importante, e vai permitir também ver o estado das artérias. Para depois escolherem a abordagem, não é? Exatamente, e vai permitir ver o estado das artérias femorais, que é por onde se introduzem os catéteres. Há pessoas que têm muita doença da parede das artérias, portanto há muita aterosclerose na parede das artérias, e às vezes as artérias femorais estão quase ocluídas e não é possível utilizar essa via de acesso. Ou uma está mais ocluída que a outra e tem que se passar para a outra, portanto há uma série de detalhes técnicos, mas eu diria que os exames feitos para preparar uma TAVI, para além do ecocardiograma, são geralmente então uma TAC, uma angio-TAC, e claro, o eletrocardiograma normal, o raio-x de tórax normal e análises normais, coisas normais, sem nada de especial. Vamos agora responder algumas perguntas que nos chegam através do Facebook. A Joana Guilmar pergunta: a minha mãe tem colesterol elevado, pressão alta, 82 anos e os médicos querem operá-la ao coração. Não corre demasiados riscos? Bom, se calhar é por ter essas coisas todas, esses fatores de risco, que tem uma doença tão grave que os médicos a querem operar. Agora, o estabelecimento do risco cardiovascular é feito através de um conjunto de parâmetros. A idade é com certeza, nem me parece assim à partida uma idade proibitiva. Mas também é uma idade avançada e que merece algum respeito. Mas é preciso saber uma quantidade de outras coisas. Qual é o estado da função ventricular, se há ou não hipertensão pulmonar, se há doenças associadas, doenças pulmonares, doenças renais, etc. Portanto, qualquer cirurgião ao propor cirurgia, ou qualquer cardiologista ao propor cirurgia, tem a noção de qual é o risco dessa cirurgia através de tabelas de risco, que já existem até nas calculadoras, e naturalmente se foi feita uma proposta é porque se considera haver o que eu dizia há bocado, uma probabilidade razoável das coisas correrem bem. Ora, assim, ninguém, no seu perfeito juízo, vai propor uma coisa que tem mais risco do que a doença que a pessoa tem.
portanto, há um momento, repara, a história do Sr. Romeu. Eu segui o Sr. Romeu durante muito tempo. E, naturalmente, que quando lhe propus uma intervenção, é porque achei que, naquele momento, o risco da doença era superior ao risco da intervenção. Só nessa altura é que se propõe. Eu tenho exemplos de pessoas que sigo há 20, há 30 anos, e só há pouco tempo é que lhes propus a intervenção, só nessa altura é que deram o salto. Portanto, é sempre feita uma avaliação do risco. Essa avaliação do risco é ponderada e confrontada com o risco da doença e, naturalmente, que só é proposta a intervenção se o risco da doença for superior ao risco da intervenção. E, portanto, eu penso que, enfim, as equipas cirúrgicas... Eu acho que, enfim, tenho alguma ideia do que é que se passa na medicina geral em Portugal, mas eu acho que a cirurgia cardíaca em Portugal, e trabalhei toda a vida ao lado de cirurgiões cardíacos, são das equipas mais diferenciadas, todas elas, eu penso que tenho dificuldade de distinguir, são todas elas equipas muito diferenciadas, muito competentes, acho que por acaso têm a tenho confiar. Não, é das áreas da medicina portuguesa de excelência, mas com propriedade esta palavra. Portanto, confio e seguramente vão colocar a indicação correta. Vamos a outra pergunta. O Sr. Fernando Gonçalves enviou a seguinte pergunta. Gostaria de saber se a insuficiência cardíaca também pode ser operada. Pois, há bocadinho respondi parcialmente, depende um bocadinho da causa da insuficiência cardíaca. Se a insuficiência cardíaca for devida a uma doença valvular, em princípio sim, mas atenção, a insuficiência cardíaca é uma situação em que o músculo cardíaco não consegue gerar um fluxo de sangue adequado ou só consegue à custa de pressões muito altas dentro do coração que depois vão provocar congestão pulmonar e inchaço das pernas e tal. E, portanto, há um ponto, às vezes, já de não retorno. Portanto, em muitas situações, eu diria que na maior parte das situações de doenças valvulares, a insuficiência cardíaca é tratável, mas nem sempre. Depois, na doença das coronárias, também, em muitos casos, é possível melhorar a insuficiência cardíaca melhorando a circulação coronária através de cirurgia. Depois, há outras cirurgias, outras intervenções, não são cirurgias de abrir o peito, mas outras intervenções que se podem fazer. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, quando os corações estão dilatados, há também dilatação que leva a uma insuficiência funcional da válvula mitral. Isso depois dá origem a que haja sangue que vá pela aurícula e vá provocar falta de ar e tal. E às vezes há intervenções na válvula mitral para melhorar a sintomatologia das pessoas que têm insuficiência cardíaca. Não vai mudar o estado da insuficiência cardíaca, mas vai corrigir uma coisa que é responsável por sintomas. Depois há, por exemplo, a introdução de aparelhos parecidos com pacemakers que são capazes de disparar choques elétricos interrompendo arritmias malignas que são causa de morte súbita. E, portanto, pessoas com insuficiência cardíaca, com contratilidade do coração muito diminuída, têm a indicação para a colocação desses aparelhos. Depois, em pessoas com insuficiência cardíaca e que há uma dissincronia, ou seja, há um bloqueio na eletricidade que passa pelo coração, chega a eletricidade mais rapidamente a um lado do que ao outro e o coração, em vez de contrair de uma forma síncrona, funciona de uma forma assíncrona. E é possível também, através de um aparelho tipo pacemaker, que estimula os dois ventículos. O CDI, neste caso, é o ressincronizador, o CRT, que também pode ser acoplado. Portanto, há aparelhos que também podem ajudar a insuficiência cardíaca. E, finalmente, há uma cirurgia para as insuficiências cardíacas terminais, que já não têm outras alternativas, mas que é uma cirurgia também possível e também com resultados muito bons, em comparação com a alternativa de não fazer nada, que tem uma mortalidade elevadíssima, que é o transplante cardíaco. É também, claro, obviamente, uma cirurgia... Considerado o final exatamente, de linha. é também uma cirurgia da insuficiência cardíaca. Sempre. Queria, em tom de conclusão, que deixasse aqui uma mensagem para a população que nos vê em relação a este tema de hoje. Como estar alerta, o que fazer, que cuidados procurar. Em termos de conclusão mesmo, pudesse dar um conselho à população. Olha, a primeira coisa que eu lhe queria dizer é quando nós apanhamos estas coisas não começaram ontem. Estas coisas começaram, às vezes, muitos anos atrás. E, naturalmente, para algumas doenças cardíacas, a atenção aos fatores de risco é maior e tem mais peso do que para outras, mas se queremos fazer uma profilaxia de qualquer coisa, tem-se começar cedo. Com aqueles cuidados que nós passamos a vida a dizer, o controle da pressão arterial elevada, a diminuição do sal na alimentação, os hábitos de vida saudáveis, e a correção dos fatores de risco. Alteração dos estilos de vida. Alteração dos estilos de vida. Cessação tabágica. Cessação essencial,
porque isso são investimentos no futuro. Quem tem esse cuidado tem menos probabilidade de ter várias destas doenças, inclusivamente a própria estenose aórtica degenerativa. Pronto, mas depois é preciso estar atento aos sintomas. Não se pode sempre partir do princípio de estou velho, estou cansado, deixei de fazer exercício. Essa tal interação com o médico, eu acho que é essencial. Eu acho que uma pessoa que sua vida do dia-a-dia se modificou e passou a sentir mais cansaço, qualquer coisa de diferente, deve interagir, deve falar com o seu médico. É desse diálogo que vai resultar depois a avaliação. Seguramente que o médico não vai ficar quieto, seguramente que vai observar a pessoa, seguramente que vai pedir exames complementares e seguramente que depois, se chegar a alguma conclusão, de alguma pista, vai orientar para consultas de especialidade. Isto aplica-se à cardiologia como a tantas outras coisas. Portanto, eu acho que é essencial não ficar à espera que um cansaço evolua para falta de ar e para um edema pulmonar, para a pessoa começa a sentar, cansar-se, vai falar com o médico. Respeitar o seu corpo e ouvir o seu corpo, é essencial. Exatamente, estar atento. Exatamente. Professor Vítor Gil, foi mesmo um prazer tê-lo aqui, muito cheio de energia, muito elucidativo. Espero tê-lo aqui em breve para outro tema que seja do seu apreço e que queira partilhar connosco os seus ensinamentos. Muito obrigado. Olha, obrigado e muitos parabéns por este programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Existem ainda muitas dúvidas sobre a saúde do nosso coração. Vamos então desvendar mais alguns mitos ou verdades sobre este tema. Primeiro mito: só os obesos têm problemas de coração. É óbvio, como aqui falámos, todas estas doenças do chamado envelhecimento do coração não estão associadas à obesidade. Claro que algumas terão. Uma pessoa obesa, como também aqui já dissemos no Diga Doutor, tem mais doença cardíaca, tem mais hipertensão. Mas, respondendo à pergunta, não, estas doenças cardíacas não estão só associadas à obesidade. Segundo mito: o café faz mal ao coração. O café sempre teve este peso na nossa sociedade, sempre foi demasiadamente mal visto e também não é verdade. As propriedades da cafeína fazem com que o nosso coração bata um pouco mais rápido, o acelere, nós chamamos a taquicardia, quando esse batimento do coração é acima daquilo que seria suposto. É claro que uma pessoa com uma arritmia ou com já essa tendência para ter o coração a bater demasiadamente rápido não deve abusar do café, mas os 2 cafés por dia, 3 cafés por dia, numa pessoa que não tenha doença cardíaca, não vão com certeza fazer mal nenhum. Terceiro mito: as doenças cardíacas afetam mais os homens do que as mulheres. Esta frase também não é verdade, é um mito. Porquê? É claro que em idades mais jovens, o homem tem mais doença coronária aguda, e isso é sabido, mas ao longo da idade, na terceira idade e na velhice, esses valores e essas prevalências das doenças cardíacas igualam, ou seja, as mulheres passam a igualar os homens aí, e então essa diferença entre sexos já não fará tanta diferença nos números da doença e na sua prevenção. Vamos passar a outro mito: a alimentação saudável é a melhor forma de prevenir as doenças do coração. E esta é a primeira frase que é verdade. Temos aqui na nossa bancada o sal, que representa sempre o grande mal da sociedade, e quem diz o sal também diz o excesso do açúcar. É claro que, como disse o professor Vítor Gil, na base desta prevenção das doenças cardíacas estará sempre a alteração dos estilos de vida, a pessoa alimentar-se melhor, reduzir o sal, reduzir o açúcar, combater o sedentarismo e começar a fazer caminhadas e, claro, deixar de fumar é sempre também uma medida muito forte na prevenção. Outro mito: os desportistas ou atletas de alta competição não têm problemas cardíacos. Também é um mito, felizmente ou infelizmente. É claro que são desportistas que praticam exercício físico e diminuem aqui as doenças cardíacas, mas como nós também sabemos, através das notícias que nos chegam, estas doenças, e como a estenose aórtica grave, que foi o nosso tema de hoje, associada à idade avançada, quer seja desportista ou não desportista, estas doenças infelizmente batem à porta até dos desportistas. As crianças não têm problemas de coração. Esta frase obviamente também é um mito. Como também dissemos, uma das causas desta estenose aórtica poderá já nascer com a pessoa, e os bebés poderão ser seguidos logo pela cardiologia pediátrica desde pequeninos, porque estas alterações das válvulas ou de outras estruturas cardíacas também podem ser logo à nascença e serem congénitas. Bem, chegou a hora de sabermos o que vai acontecer. A Fundação Portuguesa de Cardiologia promove o Dia do Coração na empresa, com vista à prevenção das doenças cardiovasculares,
a Fundação disponibiliza-se para realizar um conjunto de atividades junto dos funcionários das empresas com o objetivo de alertar para a importância da adoção dos estilos de vida mais saudáveis. Promova esta oportunidade junto da sua empresa. Já sabe, pode enviar um e-mail com as suas dúvidas, sugestões de temas ou inscrição para vir assistir ao nosso programa por e-mail digadoutor@rtp.pt. Siga também a nossa página do Facebook em www.facebook.com/digadoutorrtp e já sabe, partilhe a sua página, partilhe a sua história connosco, com os seus amigos e familiares. No próximo programa do Diga Doutor, vamos falar de urologia, nomeadamente sobre um problema que afeta muitas mulheres depois do parto, da menopausa ou após esterectomia total. Vamos falar sobre o prolapso urogenital. Já sabe, eu espero por si para a próxima consulta, sempre aqui na RTP. Até lá, cuide de si, cuide da sua saúde. Olá, boa tarde. Logo às 14h20, Joana Teles, Catarina Camacho e Hélder Reis fazem companhia no Aqui Portugal, em direto de Hervidel. Para já estão aí a chegar as notícias pela mão de Hélder Reis. É o Jornal da Tarde. Continua com a RTP. Até já.